Olá, aqui é o Reginaldo Herrera, diretor da TEI Náutica e da Cais Marini. Estamos aqui, como vocês podem ver, com o Tenente Montanari, do pelotão de Jales, e o Sargento Sanches, do destacamento aqui de Santa Fé do Sul. E como a gente tem recebido muitas dúvidas a respeito de fiscalização da Polícia Ambiental, nós trouxemos os dois aqui para fazer uma entrevista e ajudá-los em várias dúvidas que é muito comum em quem está navegando e para quem gosta muito de pescar. Então vamos lá. Tenente Montanari, uma das dúvidas muito frequentes que todo mundo tem é o tipo de ocorrência mais comum que costuma ter, né? Quando vocês saem para fiscalizar, qual é a ocorrência que mais vocês costumam ter no dia a dia? A ocorrência mais comum que tem aqui em Santa Fé do Sul, na área do represado, é ainda o uso de redes pelo amador, né? É a ocorrência que mais acontece, e também o profissional que não arma a rede conforme ele deveria armar, respeitando distâncias, metragens, quantidade de redes permitida para aquele local. Então essas são as ocorrências mais comuns. Mas também tem, aqui na área de Santa Fé do Sul, bastante ocorrências com excesso de pescado, ou seja, os amadores que pescam mais de 10 quilos por pescador, mais de 10 quilos em um exemplar por pescador, e também tem aumentado nos últimos anos, bastante o aumento, com ocorrências envolvendo pessoas que utilizam o arpão ou espingarda de mergulho, né? Então eu acho que essas são as ocorrências mais comuns na nossa região. Essas regras, Tenente, no caso, são para a bacia do Paranazão, no caso, né? Exatamente. Estado de São Paulo. Tudo que a gente fala aqui em relação à pesca se deve em razão da bacia do Paraná. São as regras aplicadas na bacia do Rio Paraná, determinadas por portarias, instruções, normas do IBAMA. Então, o que a gente conversa aqui em relação à nossa bacia do Paraná. Em relação a outros locais, outras regiões do Brasil, aí são regras diferentes. Cada pessoa e cada interessado pode comparecer a uma unidade da Polícia Ambiental local e perguntar como que é naquela região. Uma outra dúvida que o pessoal tem muito é se eu estou navegando, se eu estou pescando e sou abordado pelo trabalho de vocês e só um ocupante, no caso, não tem a carteira. O que é que acontece? A minha embarcação é apreendida? É uma dúvida que, inclusive, eu também tenho. Não, a nossa fiscalização visa, principalmente, observar irregularidades na legislação de pesca. A posse da carteira, a necessidade da pessoa ter essa carteira de pesca, nós não fazemos essa cobrança, essa exigência, porque essa carteira é uma carteira nacional, é uma carteira que é determinada pelo IBAMA, e por falta de um convênio existente no Estado de São Paulo com o IBAMA, a Polícia Ambiental do Estado não cobra a carteira de pesca amadora. Então o Estado de São Paulo não exige nenhum tipo de carteira? Não, de pesca não. Pesca não? De pesca não. A gente pode fiscalizar também, a gente fiscaliza em relação à embarcação, por exemplo, o arraio amador, ou a carteira de motonauta para quem utiliza o jet ski. A gente faz a cobrança dessa documentação como documento de veículo automotor aí. Mas a gente não faz a cobrança da carteira de pesca. Essa era uma outra dúvida que eu tinha, que era uma das perguntas. Então a Polícia Ambiental, ela fiscaliza arraios, mesmo de veículos aquáticos, no caso aí são das motonáuticas, não só de embarcações de passeio também, no caso, as lanchas, né? E as embarcações de pesca. Exatamente, Reginaldo. É uma responsabilidade principal, né, da Marinha, é a Marinha que fiscaliza isso, via de regra, mas a Polícia Ambiental, como qualquer polícia também, o policial da infantaria, se ele for solicitado para uma ocorrência na beira do rio, ele vai poder fiscalizar isso também, porque se trata de uma contravenção penal. Então você não portar a carteira, o arraiz amador, a carteira de motonauta e etc., ela se configura uma contravenção penal, e aí a pessoa responderá por essa contravenção na delegacia de polícia. Então a Polícia Ambiental, por estar fiscalizando também o trânsito de embarcação na água, por exemplo, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, e qualquer outra ocorrência nesse sentido, a gente aproveita, faz a fiscalização, e se for o caso, se a pessoa não tiver a habilitação para conduzir essa embarcação, para pilotar essa embarcação, a gente toma as providências de polícia
encaminha até a Polícia Judiciária para tomar as providências de Polícia Judiciária, que é a responsabilização justamente pela contravenção penal. No caso, como o senhor citou, de bebida alcoólica, como que procede? É semelhante a veículo, né? Se, por exemplo, só o condutor não pode estar ingerindo, os outros ocupantes podem, como é que funciona? E no caso de vocês detectarem, não sei se é com bafômetro ou não também, o que acontece? É apreendido? Qual é a forma que vocês agem? As regras são as mesmas, basicamente, da condução de veículo, né? Se tiver uma pessoa alcoolizada, dirigindo, pilotando uma embarcação e causando algum problema no rio, e a gente for solicitado por esse tipo de ocorrência, a gente vai conduzir até a delegacia de polícia, e ela provavelmente responderá pelo crime, pela contravenção penal, se ela não estiver portando, não estiver regularizada a pilotar a embarcação, e a embriaguez também durante essa navegação. No caso só do piloto? Exatamente, no caso do piloto. Os demais ocupantes podem fazer uso da bebida alcoólica sem problema nenhum. Entendi. Quais são os casos que a embarcação é apreendida? Os casos mais específicos. O que é que acontece para você fazer uma apreensão de uma embarcação? Nesse caso da habilitação, por exemplo, a gente apreende essa embarcação e apresenta até a Polícia Civil, leva até a Polícia Civil, e aí o delegado que vai resolver ou não pela apreensão da embarcação, porque é uma providência dele. No caso das ocorrências de pesca, que é mais a nossa área, mais o nosso dia a dia, é o que a gente respondeu no início, a gente vai efetuar a apreensão da embarcação em quase todos os casos que ela seja utilizada para pesca. A gente sempre vai efetuar a apreensão da embarcação. O que acontece é que na maioria dos casos a gente vai deixar a própria pessoa como depositária daquela embarcação. Então, quando você disse apreensão, a pessoa que está assistindo o vídeo vai pensar que o seu barco não vai mais ficar com ele, né? Via de regra a gente não faz isso, a gente vai deixar o barco com ele. Somente nos casos mais graves, casos de reincidência, casos em que a pessoa, por exemplo, adulterou uma embarcação para esconder alguma arma de fogo, por exemplo, daqueles que estão caçando, ou aqueles casos em que só é possível chegar naquele local com uma embarcação, a gente chama isso de instrumento direto para a prática da infração, é que a gente vai apreender a embarcação e vai recolher até o quartel, e essa pessoa vai ter que depois discutir a devolução dessa embarcação para ele. No caso do condutor estar sem documento na Marinha, por exemplo, é um caso de apreensão? Sim, como eu disse, se ele estiver sem a carteira para pilotar a embarcação, a gente vai levá-lo até o distrito policial com a embarcação, e lá o delegado vai definir se ele vai apreender aquela embarcação ou não. É determinação da Polícia Judiciária. Por exemplo, ele tem a carteira de arraio, sim. Mas ele não tem o documento da embarcação. Não, exatamente. Aí a gente pode apreender essa embarcação e também levar à Polícia Judiciária se houver alguma suspeita de furto, roubo e etc. Sim. Acontece muito isso também. Sim. Por isso que a gente orienta, todo mundo está documentado, e hoje o que mais tem é furto e roubo de embarcação, motor de polpa, né? Então a gente sempre dá essa orientação. Em caso de alguma suspeita de irregularidade nesse sentido, a gente vai conduzir ele até a Polícia Judiciária para fazer prova que aquilo é de propriedade dele. Então tá ótimo. O Tenente Montanari, o Sargento Sanches, agradeço muito pela presteza de vocês em nos ajudar, em nos informar. Eu quero até fazer uma colocação minha, antes da colocação final deles, de que eles são nossos parceiros, né? A gente ouve muito alguns companheiros de pescas, né, comentarem e acharem que eles são, entre aspas, inimigos da gente, porque fiscalizam, porque atrapalham, e é muito pelo contrário. Eles realizam um trabalho que, graças a eles, a gente ainda consegue encontrar um pouco de peixe no rio, um pouco de preservação, porque se não houvesse um trabalho deles, eu acredito que não teria mais nada. Infelizmente, o ser humano, lógico que não são todas as pessoas, mas a maioria, para tirar proveito próprio, acaba destruindo a natureza, acaba destruindo o que a gente tem aí dos nossos recursos naturais. Então, é um trabalho que a gente tem que apoiar, né, e ficar muito grato por ter uma polícia perto da gente. Se não tivesse realmente a minha região aqui, eu sinto isso na pele, ela estaria totalmente
degradada. Então é isso aí. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, alguma coisa que possa agregar mais a quem faz o uso, né, de embarcações, para quem gosta de pescar, principalmente, no caso que é o trabalho que vocês fazem a fiscalização, né, seja à vontade, tenente. Não, é isso mesmo que a gente discutiu aqui, agradecendo a oportunidade. Eu comando o pelotão lá em Jales e o Sanches é o responsável aqui pela base de Santa Fé do Sul. Então a gente está sempre à disposição, qualquer dúvida é só dar um pulo no quartel, ligar também, né? O telefone 3631-2374. E lá em Jales o 36325075. Então a gente está 24 horas e vai ter um policial lá, pelo menos por telefone, para atender a denúncia, registrar a denúncia Orientação. e dar um retorno, dar a orientação pertinente conforme for o caso. E é isso aí. E mais uma dica que eu até conversei antes de começar a gravação, eles estão do nosso lado. Então, às vezes as pessoas têm medo de se esclarecer, de ligar, de tirar suas dúvidas, e é totalmente o contrário. Esse é o papel deles, é justamente trabalhar no preventivo, esclarecer, para que a gente não cometa erro por falta de conhecimento. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, quero agradecer por você assistir os meus vídeos. E se você gostou, deixe seu comentário logo abaixo. Se você tiver alguma dúvida também, eu posso reencaminhá-la para que eles possam responder, ou mesmo ligo e faço esse esclarecimento. Lembrando que a gente está aqui para ajudar. Valeu, muito obrigado e até a próxima.